Henrique Eduardo Lira Alves tem 64 anos. É filiado ao PMDB e presidente da Câmara dos Deputados. Henrique Alves é filho de Aloísio Alves, que foi governador do Rio Grande do Norte de 1961 a 1966. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Henrique Alves é o político que há mais tempo está na Câmara neste momento. Ele é deputado federal há 43 anos consecutivos. Elegeu-se pela primeira vez em 1970, quando tinha 21 anos. Depois disso, foi reeleito 10 vezes. Começou na política no extinto MDB, teve uma passagem pelo PP e hoje está no PMDB. Em 2013, Henrique Alves foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada sempre aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado do Poder e Política desta semana é o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. Olá, deputado presidente Henrique Eduardo Alves, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Começo perguntando, em junho, milhares de brasileiros foram às ruas demandar mudanças na forma como o país é governado. O Congresso conseguiu entender essas demandas e dar uma resposta? Eu acredito que sim, até porque o Congresso está acostumado com essas demandas. Para que os senhores tenham uma ideia, no ano normal, legislativo da Casa, quase 200 mil pessoas frequentam o Congresso Nacional. Que quem frequenta a Casa sabe, toda semana, nas comissões, nos plenários, nos corredores, são dezenas, centenas, milhares de pessoas que demandam aquela casa, que é a Casa do Povo Brasileiro. Só que agora foi reforçada por essa demanda maior, mais explícita, mais apaixonante, mais consciente das ruas, a cobrar, sobretudo, a melhoria dos serviços públicos, da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da segurança, com forte apelo para que Congresso, Parlamento, Executivo, Judiciário, todos façam um Brasil mais ágil, mais rápido, mais eficiente, de melhores resultados. E aí se insere naturalmente uma cobrança correta ao Poder Legislativo. Agora, não obstante, o Congresso entra aí numa fase agora de recesso, um recesso branco, vamos dizer assim, sem ter conseguido votar muitas das propostas da chamada agenda positiva. Por que isso aconteceu? Não, porque não podemos ter nessa hora um assodamento de alguma irresponsabilidade, porque há pautas que, por exemplo, 10% mais para a saúde, isso envolve recursos na ordem de 40, 50 bilhões. Então, é muito fácil ter um tema, aprovar, mas depois quem paga essa conta? A origem do recurso. Então, tem muita responsabilidade na hora de aprovar uma proposta que venha gerar aquilo que as ruas querem e entendemos ser necessário, como o caso da saúde, mas tem que ter a fonte de recurso. Senão você vai apenas criar uma ilusão e logo depois uma imensa frustração. Eu dou só esse exemplo para mostrar que nós temos que ter uma pauta muito consequente, que atenda o que quer as ruas, sobretudo na questão da melhoria dos serviços públicos. Eu acho que a classe média cresceu, pessoas que saíram da pobreza absoluta tiveram a melhor condição de vida, só que quando chegaram a esse patamar, encontraram lá um trânsito que não funciona, um hospital mesmo privado que não atende, uma segurança pública que virou insegurança pública, os assaltos se diluíram de maneira brutal, de dia, de tarde, de noite, ao pequeno, ao grande, ao médio. Então, acho que há todo um problema da prestação de serviço público que está agonizando, digamos assim, agoniando muito a classe média brasileira, com forte segmento desses novos que incorporaram a classe média. Os protestos de junho atingiram a muitos políticos e quase todos os políticos e governantes, e também a presidente Dilma Rousseff. O senhor faz parte do governo por meio do seu partido, que é o PMDB. A presidente Dilma resolveu reagir fazendo uma proposta à nação de 5 pactos em várias áreas e de um plebiscito para fazer a reforma política. Foi a melhor forma de reagir que o governo tinha? Eu acho que o plebiscito não estava no âmago, na questão central desses protestos, desses apelos. Eu não me lembro de ter visto, pode ter acontecido, cartazes pedindo plebiscito, reforma política. Isso é uma demanda natural, não é de agora, da sociedade brasileira,
de uma modernização da prática política, sobretudo eleitoral. Melhorar o sistema político eleitoral, fortalecer os partidos, torná-los mais transparentes, mais programáticos, mais verdadeiros. Agora, não é a questão central dos protestos. Eu acho que o protesto é a qualidade de vida. As pessoas querem, volto a dizer, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança que dê segurança, uma mobilidade urbana que faça que as pessoas possam ir e vir, portanto, com respeito, com cidadania. Essa que é a questão central. Agora, nós temos o dever, como parlamento e como partidos políticos, de fazer uma reforma política. E isso me frustra muito, porque todos dizem isso, mas nós não consegue fazer. Você não consegue articular uma maioria para aprovar um item dessa reforma. Então, aproveitar esse momento desse grande protesto, onde envolve também a modernização das práticas políticas, e tentar, sim, num prazo que nós demos agora, de 90 dias, se votar um projeto de reforma política que vá para um plebiscito ou um referendo. Plebiscito já seriam apenas questões pontuais, por um tema tão complexo, então uma reforma que vá para o referendo popular, que tem essa interação com o povo brasileiro. A presidente, do ponto de vista político, acertou ao fazer aquele pronunciamento no final de junho, chamando governadores e prefeitos, que pareceu a muitos, aquele ato foi apenas para dar um respaldo a ela, porque nem todos os governadores foram consultados, nem todos os prefeitos, nem os chefes dos poderes. Do ponto de vista político, ela tomou o melhor caminho? Eu acho que ela tomou um caminho, talvez o único naquele momento, que é compartilhar com os governadores, que são alvos também de críticas, né? Que é bom observar que essa reclamação não atinge apenas o governo federal. E está aprovado aí movimentações sendo muito ativista em todos os estados brasileiros. Então, atinge também, sim, a prestação de serviços no âmbito dos governos estaduais. Então, é hora de compartilhar, sim, não só para determinar soluções, mas para ouvir sugestões daqueles que estão no dia a dia, no trato da realidade dos seus estados e dos seus municípios. Eu acho que é hora, sim, de fazer esse compartilhamento de responsabilidades e definir, portanto, comportamentos que venham trazer agilidade, presteza, eficiência. É isso que o povo quer ver acontecer para melhorar a sua vida. No caso da reforma política, o ministro Aloysio Mercadante, que é da educação, mas cada vez mais trabalha aí na área de articulação do governo federal, disse que a população vai cobrar caro do Congresso se o Congresso não aprovar o plebiscito para fazer a reforma política. O senhor concorda? Eu acho que vai cobrar caro, apenas esqueceu o Mercadante, em quem eu respeito muito, porque não é apenas ministro do governo, ele é senador da República, então ele sabe os dois lados dessa faceta. Vai cobrar caro do executivo também, vai cobrar caro do legislativo, do executivo, federal, estadual. Então a cobrança é generalizada e cada um tem de fazer a sua parte, sobretudo aquela casa que é a mais aberta, a mais transparente, que é o legislativo brasileiro. O senhor sente que, às vezes, no Poder Executivo, há uma tentativa de dizer, olha, nossa parte a gente fez, estão aqui as propostas, agora se não acontecer nada, a culpa é dos deputados e dos senadores. É verdade, aí vem a contrapartida. Então nós queremos fazer a nossa parte para atender as demandas na saúde, na mobilidade, na segurança, na educação, mas peraí, não pode fazer porque cadê a fonte de recursos? Não pode fazer porque não temos como pagar, não pode fazer porque não temos como custear. Se fosse cada um jogar para o outro a responsabilidade, seria uma irresponsabilidade, que era só o parlamento estar aprovando isso, aquilo outro, e a conta desse tamanho, e lá vai o desequilíbrio fiscal, isso, aquilo outro. Então, tem que ter muita responsabilidade, muita parceria, e entender que a solução tem que ser conjunta de todos, voltando, portanto, suas atenções de sensibilidade para o reclamo das ruas. Mas o senhor está achando que existe um pouco essa embocadura aí, na relação entre Congresso e Poder Executivo, de Poder Executivo querer jogar para o Congresso a responsabilidade? Eu acho que, no primeiro momento, a questão do plebiscito se deu como se fosse uma questão maior e não era. Talvez fosse a última das questões, fosse a questão do plebiscito. É importante ouvir, mas veja bem, um plebiscito é uma coisa sim ou não, questões pontuais. O que nós queremos fazer é uma reforma política abrangente que venha, portanto, dar uma nova cara à legislação eleitoral brasileira. E vamos tentar fazê-lo, e eu assumo essa culpa, e como todos os parlamentares, de não ter conseguido ainda. Mas não é a questão central. Não é a questão central. A questão central, eu volto a dizer, é a melhoria dos serviços públicos. As pessoas estão reclamando de qualidade de vida. Isso passa por ação do Executivo
e do Legislativo, lógico, a de Judiciário também. É bom não esquecer a lentidão de processo da Justiça para resolver as questões que ficam se arrastando anos e anos também no Poder Judiciário. Então, como se fosse um repaginar o Brasil. É como se fosse um Brasil novo que quer instrumentos novos de ação e de resultados. E aí nós temos que ter uma presença muito forte, reconhecer erros e adotar uma postura, portanto, eficaz, ágil na tramitação dos processos legislativos. A população não demandou, em certa medida, ou em síntese, um gesto dos governos? E no caso do governo federal, qual gesto poderia ser esse em termos de melhorar a gestão da administração pública federal? Uma reforma ministerial, diminuição de cargos? Que sinal o governo federal poderia dar para a população? Eu acho que há um consenso hoje na questão que você coloca, que é o número exagerado de ministérios, 40 ministérios, 41 ministérios. 39. 39 ministérios, e eu acho que é uma coisa que demandaria talvez um enxugamento dessa máquina. Não é questão, como disse o Mercadante, de que vai ter uma redução significativa de recursos, mas é uma questão simbólica de mostrar, portanto, reduzir essa máquina administrativa, que dê, portanto, era de maneira mais enxuta, um melhor resultado, uma maior objetividade. Essa é uma questão que eu acho que seria simbólica se o governo fizesse nesse momento. Eu até acho que os partidos deveriam da base, deveriam dar esta colaboração, delegando à presidente Dilma ampla liberdade de recompor esse ministério, se necessário reduzir esse ministério, sem nenhuma nova imposição partidária de indicar esse ou aquele, deixar com ela, sobretudo, essa responsabilidade, já que ela responderá, ao final, por esse bom ou mau resultado. O senhor é do PMDB. O senhor acha que o PMDB teria desprendimento suficiente para dizer, olha, nós temos hoje cinco PMDBistas ocupando ministérios. Podemos ficar com um ou dois sem problemas? Eu acho que na hora de uma reorganização a esse nível, com essa profundidade, com essa responsabilidade, eu acho que todos os partidos da base deveriam ter esse gesto de delegar a presidenta, que é uma decisão somente dela, ela que vai arcar com o ônus ou bônus dessa decisão, com acerto ou erro dessa medida, ampla liberdade para essa recomposição, e eu diria, vem aí a desincompatibilização do Ministério no próximo ano. Aqueles que são candidatos, e me parece que 12 a 15 ministros, poderão sair. Em geral, essa desincompatibilização é feita pelos governos lá para março do ano da eleição. Fevereiro, março. O senhor acha que poderia ser feita quando? Eu acho que poderia ser antecipada pelo seguinte, essa desincompatibilização. Ministros que são parlamentares, que são candidatos à eleição, eles deixariam em fevereiro ou março. Isso. Acontece assim costumeiramente. O que acontece? Quando os novos vêm assumir esses ministérios, eles já chegam, já encontram o orçamento aprovado, as prioridades definidas pelo ex-ministro, toda uma programação já estabelecida pelo ex-ministro. Então ele vai apenas cumprir uma tabela, fazer aquilo que o outro deixou arrumado para ele fazer. Então ele não consegue inovar, ele não consegue oxigenar, ele não consegue trazer uma ideia nova, uma programação nova. Então quem sabe, nesse momento, conjugando todos esses fatores, não poderia haver uma real antecipação desta reforma via aqueles que vão sair, e nessa hora o presidente faria uma reprogramação de todo o quadro ministerial, com liberdade da escolha dos novos ministros, que já participariam da execução orçamentária nova do próximo ano, da definição das novas prioridades do próximo ano, dando, portanto, a esse ministro que vai assumir uma participação muito maior na definição do governo do Brasil no ano eleitoral. O senhor diria que essa posição hoje ela é majoritária no seu partido, o PMDB? Acredito. Até a executiva se reuniu já há alguns dias atrás e deixou muita clareza que o PMDB toparia, nesta hora, dar essa contribuição. O vice-presidente Michel Temer também comunga dessa opinião? Acredito que, se esta for a necessária colaboração do PMDB, nós estaremos dispostos a oferecer, porque nós queremos encontrar uma saída. Não pode ficar esse impasse, se adiando, se achando que as coisas estão caminhando como não estão, e nós queremos que caminhe, que se resolva essa questão, que é a discussão hoje em todos os cantos e recantos desse país. Um Brasil mais ágil, um Brasil que apresente respostas novas, uma demanda que está aí. As movimentações cessaram um pouco, mas está latente ainda a insatisfação. E veja bem, não é com a presidenta Dilma apenas, é com o parlamento, é com o judiciário, com os governadores estaduais, com os prefeitos que estão dizimados orçamentariamente no seu município. Então é hora de fazer uma repaginada, e poderia começar assim, já que aqueles ministros vão sair no próximo ano, antecipando essa mexida. Você acha que poderia objetivamente ser quando? Agora, julho, agosto, setembro, já? O senhor diz quando? Aí a cargo da presidente da República, somente ela pode fazer essa avaliação, mas eu acho que o mês de setembro poderia, na volta aí
do Poder Legislativo, volta do recesso, da retomada do segundo semestre, essa antecipação, eu acho que da parte do PMDB não teria nenhum problema, pelo contrário, eu acho que daria uma resposta àquilo que o país quer, de redução de quadros, de mudança, portanto, de ordenamento político, administrativo, eu acho que seria um bom caminho. O Brasil tem hoje 39 ministérios. Que número, do ponto de vista gerencial, o senhor acha que seria desejável o Brasil ter de ministérios? Não sei, isso não dependeria muito da prioridade, né, do foco que o governo tem para as questões administrativas, né? Por exemplo, você vê um ministério como, que é status de ministro, aviação civil, aí você vê dos portos. Por que não somar? Estes dois são um simples exemplo, né? No Ministério da Infraestrutura. Então, há casos que se poderia realmente juntar um ou dois, até três, e dar uma configuração só. Você, veja bem, você pode dizer, não vou reduzir grandes coisas, mas tem um simbolismo de mostrar um enxugamento da máquina, que esta é, sim, uma reclamação das ruas. Mas, assim, por alto, o senhor diria que daria para reduzir de 39 para quantos, mais ou menos? É difícil fazer uma avaliação quantitativa. Acho que com a vontade de enxugar a máquina, de fazer mais objetiva, né? Fazer uma reforma, acho que em torno de 25 ministérios seria no tamanho do Brasil e na configuração que já se desenhou, formando um ministério com carreiras próprias, questão da mulher, eu acho que você poderia, em torno disso, seria um bom tamanho e haveria uma redução significativa. Mas isso, volto a dizer, é uma interpretação, decisão da Presidente da República, ela que sabe, sentado onde está, desse tamanho, desses resultados que viriam desse enxugamento da máquina administrativa. O Brasil tem enfrentado aí problemas de crescimento não de acordo com as necessidades aí do país. O senhor acha que é necessário também fazer algum ajuste na política econômica? Esse é um dos itens mais falados, mais abordados, até porque se criou uma expectativa equivocada de um crescimento do PIB já no próximo ano, agora se repete, além do que nós esperávamos. Isso gera uma frustração muito grande. E a questão da inflação, que é outra preocupação, tem um efeito psicológico enorme, talvez até mais do que o real. Porque na hora que se fala, a inflação está voltando, vai voltar, ela não pode nem estar voltando tanto quanto. Mas a expectativa de que venha voltar, empresários, já para se prevenir daquilo que poderá acontecer, já altera o preço, já repassa para o consumidor. Então isso é uma bola de neve. Então tem que se tratar esse assunto quase cirurgicamente e ainda não conseguimos encontrar, o governo, falando do governo, uma resposta que tranquilize esse segmento em relação ao combate à inflação. E olha que tem sido uma meta objetiva e clara da presidenta Dilma. Eu acho que a questão principal hoje que move os seus passos é o combate à inflação. A recuperação, e fala-se muito na recuperação da credibilidade do governo diante dos agentes econômicos, dos consumidores. O senhor acha que é desejável, por conta disso, fazer uma mudança no Ministério da Fazenda, com a troca do ministro e com trazer pessoas que possam oxigenar aí a equipe econômica? É difícil uma opinião nessa área, né? Porque a economia é muito sensível àquilo que se diga, sempre tem uma repercussão muito, sobretudo na função que eu exerço como presidente da Câmara, mas às vezes mudar ministro nem resolveria. O problema é o foco político, as prioridades, né? As propostas abrangentes, estruturais que venham a ser feitas e não apenas pontuais. O governo tem avançado muito nessa questão, tem feito exonerações importantes para ativar, portanto, a indústria brasileira, permitindo, portanto, o reinvestimento por parte dos nossos empresários. Eu acho que tem avançado, mas não tem dado o resultado qualitativo e estruturante que nós esperávamos. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer todo dia com essa área econômica, que a resposta é muito sensível às ruas e ao mercado. Essa sugestão que o senhor vocalizou aqui do PMDB, sua também, de antecipar ao máximo aí possível a reforma ministerial, reduzir o número de ministérios, fazer tudo isso possivelmente já final de agosto, início de setembro, eu estou entendendo. Isso tudo já foi dito com essas palavras para a presidente da República por parte do PMDB? Essas preocupações o partido tem colocado para o vice-presidente Michel Temer. Ele tem dito isso a ela? Ele tem tido conversas com a presidenta Dilma, ela tem conversado mais com o presidente Michel Temer. A nosso ver, poderia ter conversado mais ainda, há mais tempo, porque o Michel é um homem que presidiu a Câmara 3 vezes, né? Um homem que foi líder da bancada do PMDB por 2 períodos, com uma experiência extraordinária, uma formação de constitucionalista que ele tem, dos mais respeitados do país. Então, ele tem uma grande contribuição a dar e é uma pessoa muito educada, muito correta nas suas postulações e é hoje a referência maior do PMDB. A referência maior do PMDB como líder Mas ele não foi nem consultado pela presidente em junho, quando ela chegou a sugerir um processo constituinte exclusivo, depois plebiscito para a reforma política.
Ele deveria ter sido consultado naquele momento? É verdade, eu acho que isso é um dos equívocos da condução do processo. Talvez... Mas o equívoco aí no caso da presidente, né? Porque é ela que comanda. Se desde o Ou começo Michel tivesse sido esse assessor de qualidade que ele é, até porque é vice-presidente da República, o presidente não pode esquecer que ele é governo. Não é achar que a crítica é o governo Dilma, é o governo Dilma que tem o vice Michel. Então é o governo PT e PMDB. Então essas críticas seria muito cômodo nós criticarmos também. Nós somos parte e, portanto, objetivo e objeto dessa crítica. Então, nós temos o Michel para colaborar, para analisar e dar sua contribuição, eu acho que faltou, naquele primeiro momento, essa companhia próxima à presidente da República. Por que o senhor acha que ela não o chamou naquele momento? Não sei. Eu acho que talvez se cercou dos seus mais próximos, né, do seu partido, que eu entendo, mas a contribuição que ele pode dar, representando o maior partido do Brasil, que é o PMDB, que preside a Câmara, preside o Senado, maior partido do Senado, segunda bancada na Câmara, teria, portanto, um valor muito significativo. Mas eu tenho informação que já de uns dias para cá, ou semanas, o Michel tem sido mais solicitado para dar essa contribuição à presidenta Dilma e ao seu governo, na análise que ele faz, muito competente, muito conceituada, a respeito das modificações que devem ser feitas no bojo de uma reforma eleitoral, de uma reforma política, de uma reforma administrativa, de uma reforma ministerial. Quando o senhor fala em fazer uma reforma ministerial e reduzir o número de cargos de ministros, fica uma dúvida. A base de apoio ao governo da presidente Dilma é muito ampla, com muitas legendas. E mesmo assim é difícil de aprovar determinados assuntos no Congresso. Ao reduzir ministérios e impedir que algumas das legendas, que são as menores, tenham os seus ministros, ela não teria ainda mais dificuldades para aprovar as coisas no Congresso? Mas veja bem, não adianta ter ministros que não deem, portanto, a visibilidade que os partidos que indicaram possam ter. Então não é apenas ter ministro, dizer que está no ministério para fotografia, para receber no gabinete. Mas é melhor ter uma fotografia do que não ter nada, vão dizer alguns partidos. Não sei, chega uma hora que você começa a avaliar isso. Será que é o melhor realmente? Você não frustra, por exemplo, na hora que o processo eleitoral a nível nacional se desencadeou, ao meu ver, esse é um dos graves erros desse processo, que você começa a confundir a presença do líder que é candidato e é dirigente do Poder Executivo. Isso começa a complicar esse comportamento linear, onde é a presidente da República, onde é a candidata à reeleição. Isso começa a ser confundido. E também nos estados, esse processo também avançou. No meu estado de Rio Grande do Norte, dou um exemplo, parece que a eleição é em outubro, agora desse ano. Mas então, o que a presidente poderia fazer, a presidente Dilma? Porque ela foi, em fevereiro, praticamente lançada a reeleição naquele evento do PT, pelo ex-presidente Lula, pelos seus correligionários. Ela estava presente, não disse nada. Você assumiu ali como candidata à reeleição. Ela teria que dizer que não é candidata? Mas por que aquele momento? Eu até entendo o presidente Lula, que falava muito que ele seria o candidato, era o voto a Lula. Ele quis estancar. Mas só que não ficou só no estancamento isso aí. Se começou, e a oposição fez bem, da sua ótica, começou o processo eleitoral. Isso desencadeou em todos os estados agora, também. Como é que conserta isso? A presidente teria que fazer alguma declaração a respeito desse tema? Não, acho que não. Acho que é a prática, né? Eu acho que é a prática política, deixar essa questão eleitoral muito delineada, que não é agora, não é o momento, que nesta hora só faz atrapalhar, só faz confundir, só faz emocionalizar. E veja bem, os deputados estão nesse processo também de aflição, de ansiedade, porque adiantado o processo eleitoral também da eleição de deputado, de governador, de senador, as demandas de município, de estado, que nós temos o dever de representar e resolver, como não se resolve, ou pela burocracia, ou pelo engessamento, ou pela falta de autonomia desses ministérios, tudo passou a ser muito mais difícil. E você é preocupado em não ter respostas que o seu Estado está pedindo, que o seu município está pedindo, com desgaste da sua atuação. Então embolou todo esse meio de campo e daí essa desarrumação geral do parlamento. Mas vou dar um exemplo. Nesta semana, a presidente Dilma foi ao Paraná, a cidade de Ponta Grossa, para entregar casas do programa Minha Casa Minha Vida. Levou junto com ela 2 ministros, que são do Paraná, Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann da Casa Civil, que deve ser candidata do PT ao governo do Paraná. Foi uma viagem para inaugurar obras do governo, mas ao mesmo tempo teve um conteúdo muito eleitoral, um substrato muito eleitoral. O PMDB não foi convidado para ir junto, até onde eu saiba. Deputados do PMDB ali do Paraná. A presidente parece estar fazendo o oposto do que o senhor diz, porque ela continua a ter uma agenda muito eleitoral visando o ano que vem, ou não?
Por exemplo, ela foi ao meu estado há cerca de um mês e meio atrás, foi a presidente que mais benefício levou ao Rio Grande do Norte na sua história, foi ela. Em várias vertentes, quase 2 bilhões de reais de obras importantes, estruturantes, né, que haviam sido há muitos anos reclamados pelo meu estado, ela levou num ato administrativo, com a presença muito grande da bancada federal, toda ela foi, e ficou circunscrita a um ato administrativo, né. No meu estado, eu dou o exemplo do que foi certo e bem feito, e ponto. Tanto que ninguém reclamou, a oposição também não reclamou, porque foi um fato importante para o Estado, e nós ficamos muito gratos ao gesto de sensibilidade da presidente em relação a um pequeno Estado do Nordeste brasileiro, ficou nisso. Mas em outros lugares, como você citou o Paraná, não é só a questão do PMDB, os partidos da base reclamam de que não há essa participação da classe política nesses atos, já que nós somos parte, né? Tudo aquilo que o Executivo faz, é bom lembrar, teve a participação do Parlamento. Não há uma medida provisória que resulte nesses benefícios de ações do Executivo que não tenha tido a participação expressa do deputado, senador em votações do Parlamento brasileiro. Então, é um resultado que deveria ser conjunto também no seu anúncio e, portanto, naquilo que vem a melhorar a vida do povo brasileiro. E, às vezes, não é. Fica só a configuração do Poder Executivo. Ao meu ver, isso é uma distorção e injustiça com o Parlamento brasileiro. Mas por que, às vezes, a presidente continua, então, a conduzir eventos dessa forma? Não sei se é um assessoramento que talvez não diga como deveria ser feito, não sei se é uma verdade nua e crua que possa chegar à presidenta, mas eu vou dizer aqui uma coisa, não há uma boa gestão sem uma boa política. Você não pensa que com uma boa gestão você vai ter uma boa política. Você vai ter uma boa gestão se tiver antes uma boa política. Então eu acho que a boa política antecede uma boa gestão. A presidente tem uma boa política? Eu acho que está faltando essa boa política no sentido de conversar, de interagir. E é porque quando você conversa com ela, é uma conversa muito fácil. Ela conduz muito bem a conversa, ela ouve bem, mas deveria conversar mais, ter mais tipo de oportunidade de ouvir a classe política. Eu dou um exemplo aqui. Quando a Lula era presidente da República, nos seus 8 anos, e logo no início da Dilma, tinha reuniões quase que mensais do Conselho Político. Era uma presença de líderes, de presidentes partidários, que ficavam 2, 3 horas analisando tal qual medida que seria anunciada ou enviada ao Congresso, ao Parlamento, pelo Poder Executivo, e aí a coisa saía redonda. É muito mais fácil a sua condição, a sua discussão e a sua aprovação. Há quanto tempo não se reúne o Conselho Político? Eu não me lembro a última vez. E olha que temas importantes. O Código de Mineração, que chega agora para aprovação, uma das medidas mais importantes que o Parlamento vai estudar, vai aprovar e vai debater, essa é uma medida que poderia ter sido, no âmbito da sua discussão, pauta de um conselho político. Mas nunca mais se reuniu o conselho político. Eu acho que é um erro do governo em não fazer, porque ajudaria a presidenta, quando remeter a proposta ou medida provisória, o projeto, já viria discutida, pelo menos, com sua base parlamentar. Eu acho que uma das críticas procedentes é a falta desse diálogo mais interativo, mais amplo com a sua base partidária. Então, a sua recomendação é que a articulação política entre o governo e o poder legislativo, o Congresso, seja melhorada com mais reuniões entre Planalto e Congresso, é isso? Muito mais melhorada, com muito maior interação, com muito maior diálogo, até porque eu sei que eu tenho tido conversa com a presidente, eu sei que, como ela conversa bem, quando é provocado a conversar, como ela entende bem quando ela é instada a ouvir. Agora, tem de conversar e ouvir mais. As pessoas que estão querendo ajudar é para ajudar. O problema não é atingir só a presidenta Dilma, não. A sua base, então, é toda ela atingida. Não pense que ela vai ser atingida porque caiu sua popularidade, tinha 50, passou para 40. Não é essa a questão. Porque na hora que ela vai decrescendo na sua força política eleitoral, atinge a todos nós da sua base. Atinge profundamente também o PMDB. Agora, voltando à pergunta que eu já fiz, o senhor acha que essa redução do número de ministérios, se bem conduzida, não reduz o poder de influência do governo dentro do Congresso para aprovar medidas? Eu acho que, se bem explicado, se bem conduzido, como nós queremos todos encontrar uma solução, e o PMDB mais ainda, é bom deixar claro, volto a dizer aqui, quando se fala do governo Dilma, não é uma coisa distante do PMDB, não, como poderia ser para outros partidos, porque está presente no governo Dilma, tem um vice-presidente da República, ocupa 5 ministérios, bem ou mal, estão lá os seus ministros, como diz você, com fotografia. Então, nós estamos dentro deste governo. É diferente de outros partidos que podem avaliar se vão apoiar ou não, porque não são governo, nós somos governo. O PMDB não está no governo, é governo. Agora, para que este governo
avance, melhore, portanto, nos seus resultados, tem que ter uma participação mais interativa, não só do PMDB, que é o governo, mas na sua base partidária. E isso tem um caminho, o diálogo, a verdade, a transparência. Não diminui ninguém reconhecer equívocos, não ter reunido, não ter conversado, não ter realizado a reunião do Conselho Político, não diminui nada. Pelo contrário, a tempo ajuda com o gesto de humildade a recuperar e a resgatar esse espaço importante de diálogo entre o Poder Executivo, até pela nossa Constituição. Você sabe que a nossa Constituição é presidencialista, né, no seu regime de governo, mas tem muita participação forte, digamos, do Poder Legislativo. Então, essa interação tem que haver. O que aconteceu agora na votação do Reuters foi uma coisa impressionante. Quer dizer, a base toda dividida, um para um lado, outro para o outro, se acusando no plenário. Isso não pode acontecer num ano pré-eleitoral, com tanta demanda da sociedade, querem os resultados do Executivo e do Poder Legislativo. Reforma política. Há dois itens aí. Há um que é a reforma política mais ampla e a outra que é a chamada mini-reforma eleitoral. Quais são os prazos, os cronogramas desses dois processos? A mini-reforma, eu diria, mais são procedimentos eleitorais, né? Isso. Vou dar um exemplo aqui. Na eleição passada, no meu estado, teve 2 ou 3 casos em que o candidato a prefeito ele teve a impugnação de primeira instância, foi mantida a impugnação dele na segunda instância, mas quando recorreu aqui ao TSE, e na demora da decisão, ele ficou com a candidatura dele até o sábado, véspera da eleição. Como ele sabia que não seria mantida a candidatura dele, pelos indícios da primeira instância e da segunda instância, que aconteceu no sábado. Renunciou e colocou outro. Renunciou. Mas renunciou como? Não poderia mais o TSE tirar a sua fotografia da cabine eleitoral. Então, ele colocou muitas vezes o filho, a mulher, um amigo, mas na fotografia do eleitor ia votar, estava a cara dele. Ou seja, uma manipulação. Então, por exemplo, nós queremos que essa mudança tenha que acontecer no mínimo 20 dias antes. Então, são procedimentos eleitorais que nós queremos aperfeiçoar. Não tem nada a ver, digamos assim, com a reforma política, que é muito mais ampla. E esses procedimentos serão apresentados e votados na sua... Em agosto. Em agosto. Em agosto. Pela Câmara, daí tem que ir para o Senado rapidamente. Rapidamente. Esses são os prazos, mas são de procedimentos que vêm, portanto, agilizar, simplificar o processo eleitoral. Há um procedimento que vem sendo sugerido aí, que é o fim de determinados recibos para despesas diretas do candidato, como refeições e algumas coisas assim. E muita gente vê nessa decisão uma redução da transparência no processo. Qual é a sua opinião? Eu acho que é apenas desinformação do texto. É muito mais importante a verificação via movimentação bancária, via nota fiscal, do que um recibo com carimbo. Eu acho que a medida chegou um pouco mal explicada ao grande público. Mas isso que vai para um debate, vai se detalhar, vai se perguntar, vai se questionar. Eu tenho certeza que nada sairá dessa aprovação e que não seja uma coisa clara de simplificar o processo eleitoral. Não tem nenhuma dúvida, até porque não se conseguiria tal a reação que haveria do parlamento e da opinião pública. E no caso da reforma política mais ampla, qual é a sua expectativa sobre, digamos, 1, 2 ou no máximo 3 pontos do seu juízo que de fato vão acabar sendo aprovados? Ou é difícil de dizer? Não, por algumas coisas, quem sabe, se for muito rápido no tempo, já poderiam acontecer para 2014. Por exemplo, proibir financiamento direto ao candidato, que acontece muito. Prestígio do candidato, ele consegue, essa coisa confusa, isso o PMDB já definiu que vai ser contra qualquer financiamento diretamente ao candidato, que ele venha institucionalmente para o partido, portanto, que assuma de forma transparente. A questão da proibição da reeleição a partir da reforma consolidada, da reeleição, que também tem sido fruto de muitos questionamentos, uso da máquina, aqui, lá, Estado, município. Essa matéria, eu acho que teve uma experiência que eu acho que hoje deveria ser reexaminada. Então, são itens que, quem sabe, a gente poderia, fatiando essa reforma, até acelerar para 2014. Agora, a questão essencial do sistema eleitoral, do financiamento das campanhas, aí sim, terá que vir num bojo, então uma reforma política mais ampla, que eu lamento, volto a dizer, a casa eu ter feito até agora, eu pautei em abril, e me frustrei, porque eu não consegui um item sequer, você conjugar uma maioria, mas eu acho que agora, com essa preocupação toda, com essa pressão da opinião pública, nós temos a obrigação de votar um projeto de reforma e submeter a um referendo popular. Eu acho que esta é a hora, é o caminho, é a obrigação do Parlamento brasileiro. Não será por via de plebiscito, de acordo com o seu, enfim, entendimento? Não, porque plebiscito não daria para 2014, porque o TSE estabeleceu 70 dias de prazo
depois que chegar lá. E para chegar lá tem que aprovar o decreto legislativo na Câmara e no Senado. Tem que estabelecer os itens, e cada item dele tem vários subitens. Então não tem como essa matéria dessa complexidade, com o tempo exigido pelo TCE para a sua execução, valer para outubro. Então a ideia é para 2016. Então, se nós temos tempo para 2016, o plebiscito são questões pontuais, porque não é mais ampla. Uma ampla reforma em que a gente consiga fazer as questões centrais, nem que sejam, portanto, fatiadas, e submeter a um referendo popular. É importante, sim, eu acho que Isarru impôs isso, a participação do povo brasileiro dizendo sim ou não a essa modernização das práticas políticas eleitorais do país. O seu partido, o PMDB, defende o fim da reeleição a partir de 2018, é isso? É isso. Essa tendência do PMDB, o fim do processo de reeleição. E reeleição para todos os cargos executivos e daí coincidência de mandatos também, como eu já ouvi, é isso? Esse outro item, coincidência de eleições, né? Isso. Porque a cada 2 anos você para o país. Na realidade, quem vive o processo eleitoral, quando entra o ano eleitoral, o próximo ano, a partir de fevereiro, para qualquer tipo de repasse, de convênio, estado, de municípios, que tudo que vai se fazer, meio que não seja assim, vai dizer que é para ajudar candidato A, candidato B, faz um convênio com o estado é para ajudar a eleição do governador, faz um convênio com o prefeito é para ajudar a eleição que vai ajudar o candidato ao governador, o deputado dele. Então, para esse processo, por esse tensionamento que existe. Então, para um ano. Então, aí vem o próximo ano, executa. Quando vem no outubro, vem outra eleição. Então, a ideia é juntar as eleições, embora em dias diferentes, todas no mesmo ano eleitoral. Não é pouco tempo para julgar se a reeleição realmente não funciona, porque ela passou a vigorar na prática em 98. Não é pouco tempo? Não, mas eu acho que tem se caracterizado, toda eleição que você vai submeter a uma reeleição, fica muito desigual a disputa, né, da eleição do governador, eleição de prefeito, fica muito desigual na hora que você tem a oportunidade de se reeleger, você sabendo da sua reeleição, você foca muito no último ano na sua reeleição. Então, estamos avaliando que é melhor fazer um período mais longo, em vez de 4 anos, 5 anos de mandato, sem reeleição. Essa é a experiência que hoje o PMDB traz das suas bases, das suas próprias eleições de prefeitos, de governadores, de que seria o melhor caminho não ter reeleição e um mandato não de 4, mas de 5 anos, que é um tempo mais equível para o governo tomar posse e realizar as suas metas administrativas. Cláusula de desempenho, fim da coligação para eleições proporcionais, esse tipo de medida o senhor acha que tem condições de ser aprovadas? Ou... É um dos itens importantes, né? Porque hoje, na hora que você permite coligação do jeito que está, você descaracteriza muito a figura programática do partido, o partido com a sua cara, com o seu candidato. São partidos que se juntam, muitas vezes, diferentes uns dos outros, para somar votos e eleger um. Então, essa falta de configuração clara do projeto partidário, do voto partidário, do que é o partido, do que é a sua bandeira, do que é o seu compromisso e do que é o seu representante, mas aí vem a dificuldade. Como tem muitos pequenos e agora médios partidos do parlamento, fora 3 ou 4 maiores, você tem a média, é o partido médio e o pequeno. O que aconteceu na eleição em abril, quando tentei pautar a reforma política? O fim da coligação. Todos querem, achavam que era uma coisa natural. Aí os pequenos e médios se juntaram para que isso não acontecesse, que para eles a coligação permite eleger 2 ou 3 candidatos nessa coligação, se juntaram com partidos médios de 20 deputados, 15 deputados, 18 deputados, 6 deputados, depois fizeram um bolo de 120 deputados. Então, com esse patrimônio de votos, aí começaram a fazer alianças com outros que queriam outras mexidas, mas você me dá os seus votos para esta mexida, e eu dou os nossos votos para essa mudança. Então, se dificultou, digamos, formar uma maioria capaz de fazer uma mudança simples como essa, que é o fim da coligação. Eu espero que agora, com essas demandas todas de pressão de opinião pública, a gente possa superar isto, acabar pedindo desculpas da nação brasileira, de não ter feito a reforma política que o povo brasileiro quer que se faça, para modernizar as práticas eleitorais, políticas e partidárias, e a gente consiga votar no segundo semestre da Câmara dos Deputados. O senhor defende o chamado orçamento impositivo. Já está marcado, pelo que eu entendi, para o dia 8 de agosto, a votação da proposta de emenda constitucional que instituiria essa nova modalidade de orçamento. O Palácio do Planalto é contra. Como resolver isso? Continuará contra, mas isso não impedirá o Congresso de aprovar. E para ser mais preciso, vai ser votado no dia 6, na comissão especial,
E eu assumi o compromisso de votar no dia 7 no plenário da Câmara. Dia 7. 7. O que é que a gente quer com isso? Acabar esse tomar lá da cá. Não é possível mais se de respeito. Primeiro, eu sei da importância da emenda individual. São pleitos, Fernando, lá do município, lá num recanto, de uma comunidade, de um assentamento, que jamais, pelo seu tamanho, por ser pequeno e simples, vai chegar aqui às mesas ministeriais dos grandes projetos. Então, ele vem pela demanda de associações, de comunidade, de vereadores, de prefeitos, através do interlocutor, que é o parlamentar. Então, eu sei a importância dessas emendas, elas são simples, pequenas nos seus quantitativos, mas muito importante para resolver uma questão lá no seu município, lá na sua cidade. Quando chega aqui, passa por um processo desgastante. E é para os dois lados. Desgasta o governo democrático, que tem que respeitar o parlamento e o parlamentar, e a motivação desses pleitos, e profundamente o parlamento, que fica submetido. Olha, eu li do PMDB, uma bancada de 80 deputados, eu lido por 6 anos dessa bancada, às vezes que eu tinha que ir ao Palácio do Governo para discutir emenda de 100 mil, 150 mil de um deputado, e isso não é de agora não, vem desde Fernando Henrique Cardoso, de todos os presidentes da República. Então, acabar com esse tomar lá da cá. Emenda impositiva clara, direito do parlamento, lei orçamentária aprovada, portanto, sem nenhuma negociação, sem nenhum favorecimento de quem é oposição, de quem é governo, de quem vota a favor, quem vota contra. Essa é uma imposição que vamos aprovar sim no Parlamento brasileiro. Não importando se a presidente Dilma Rousseff disser ao senhor, por favor, presidente Henrique Eduardo Alves, não aprove, o senhor vai dizer para ela que não tem como, vai aprovar. Ela respeita tanto, né? Primeiro a nossa história, né? O nosso posicionamento, que em momento algum, e eu tive já várias vezes com ela, vários outros assuntos, esse aí ela nunca tratou. Porque ela sabe das minhas posições claras, expostas e tal, e quem tem a experiência que eu tenho com o parlamento sabe da importância de acabar de tomar lá da cá. Quantas vezes eu li, até na Folha de São Paulo, com a independência do jornal, manchete, primeira página. O governo libera tantos bilhões para emendas para aprovar projeto tal ou qual. Eu não quero mais ler essa manchete do jornal. Muitas vezes coincide liberação de emenda com votação tal ou qual e se vincula automaticamente a oposição por ser oposição. Hoje nós somos governo, podemos ser amanhã. De repente não tem direito a receber essas emendas. Fica um favorecimento que eu acho que constrange um governo democrático, uma figura democrática da Dilma e humilha o parlamento. Isto acaba na Câmara dos Deputados no dia 7 de agosto. E daí vai para o Senado. A Aliança Nacional... Mas tem um dado importante que eu acho que eu não estou valorizando tanto, e essa é a mudança por completo da relação do Executivo com o Legislativo, que é a apreciação dos vetos. Né? Em vez de, antigamente, os vetos do Poder Executivo, a proposta aprovada pelo Parlamento, quando chegava ao Congresso, estabeleceu o protocolo, registrou, passava a valer pela Constituição 30 dias para sua apreciação. Não sendo apreciado, trancava a pauta por completo. O que é que se fez há 10 anos atrás? O jeitinho brasileiro ainda no mau sentido. O que é que se fez? Não era o registro do veto, a sua chegada ao parlamento que estabelecia esse prazo da Constituição. Era a leitura dos vetos. Só que o veto nunca era lido. Passamos 12 anos sem ler nenhum veto. Ou seja, nenhum veto era apreciado. Agora, há 2 meses a Câmara aprovou, foi para o Senado. Agora o Senado se convenceu e aprovou conjuntamente conosco no Congresso Nacional. A partir de 1º de julho, todo o veto do Poder Executivo terá o prazo de 30 dias improrrogável para a sua apreciação no plenário. Olha a mudança que isso vai ocasionar. Por quê? Eu ia discutir com a área econômica, como líder do PMDB, uma alteração, medida provisória, uma proposta, discutia, Fernando, horas. E eu senti a insensibilidade daqueles que estavam participando do Poder Executivo, era natural, porque a gente falava, e vinha a resposta, tudo bem, o governo não concorda, os senhores apresentem, mas o governo vai vetar. E vetava, e ficava por isso mesmo. Agora não. Agora o governo democrático da presidenta Dilma, antes de encaminhar as propostas ao Executivo, ao Legislativo, é melhor conversar antes, porque o fato de mandar não quer dizer que aquele texto vai prevalecer, porque na hora que a Câmara mudar por alteração e ela vetar depois, esse veto pode ser derrubado em 30 dias. Isso vai mudar muito a relação do Legislativo com o Poder Executivo, vai ser mais qualificada, mais respeitosa de parte a parte. Eu acho que essa foi a grande transformação da nossa administração, presidente da Câmara, ao aprovar na Câmara e agora no Congresso Nacional. A aliança nacional entre o PT e o PMDB deve ser mantida no ano que vem, 2014?
Ah, deve ser mantida, eu não tenho a menor dúvida, até porque nós estamos participando do governo com todas as reclamações que são verdadeiras da base, de uma participação mais qualitativa, mais representativa, mais transparente, de maior interação, de maior diálogo, mas acredito que sim, que acho que o Dilma vem fazendo um bom governo. A nossa avaliação vem sendo uma presidente com as qualidades fundamentais para a administradora, que é a honestidade, que é a transparência. Eu acho que ela tem, portanto, um perfil de administradora importante, que o povo brasileiro reconhece e aplaude. Teve essa turbulência, vamos avaliar, que eu acho que vai ser recuperável, acho que até o final do ano ela volta aos patamares iniciais, pela sua administração, pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua história, seguindo o presidente Lula, que deixou esse patamar de muitos avanços na vida política brasileira. Eu acho que sim, será esse o caminho do PMDB. Agora, tem que ser cada vez mais conquistado por convencimento. Eu acho que esse trâmite do melhor relacionamento terá inevitavelmente acontecer. O senhor fala, ela vai recuperar até o final do ano os níveis de popularidade, intenção de votos que tinha lá atrás. Mas tudo isso condicionado a essas mudanças que o senhor falou aqui ao longo da entrevista. Lógico. Um rearranjo no ministério, uma mudança na articulação política, uma oxigenação do governo, é isso? É isso aí, eu acho que esse é um ponto... E se ela não fizer nada disso? Aí corre um risco muito grande, primeiro, do insucesso do seu governo. Que ela não quer, nós não queremos. Então isso aí eu acho que está fora de cogitação, porque ela sabe, como ninguém, ela não tem a prática da política, porque nunca foi deputada, nunca passou pelo parlamento, mas quem conviveu, como ela conviveu com o presidente Lula, ela sabe exatamente do que é necessário fazer na hora da bonança e na hora das crises. E se nós estamos agora na hora da crise, ela saberá conduzir. O que nós queremos apenas é que ela ouça mais, converse mais com a classe política, tenha uma maior interação, seja, portanto, mais aberta àquilo que os partidos, os líderes, até a oposição, queiram contribuir conjuntivamente, porque está na hora de ajudar o Brasil a reencontrar esse caminho que as ruas estão reclamando. É um Brasil novo que está surgindo. É natural essa transformação, essa mutação, e nós temos que estar muito abertos a esse reclame que vem, para que a gente mude também e não sejamos mudados. Quem o senhor enxerga como principais adversários na disputa presidencial no ano que vem? Eu acho que, naturalmente, o PSDB, né, pela sua estrutura partidária, governou 8 anos, né, o país, né, deixou, portanto, sua marca, lideranças como Fernando Henrique Cardoso, o senador Aécio Neves, o ex-governador José Serra, são muito qualificados na história política brasileira, têm serviços prestados ao país, fizeram um governo de transformações também, de mudanças. Então, por essa história, por essa tradição, eu acho que é o adversário natural, de novo, para um confronto PT-PMDB. E os outros candidatos que já estão pré-lançados, como Eduardo Campos, do PSB, Marina Silva, que constrói um novo partido agora, e até de vez em quando citado o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Eu acho que a Marina tem o seu potencial, e até achei a entrevista dela um dia desse na televisão, ela era bem posta, acho que ela avançou muito, né, nos seus conceitos mais abrangentes, saiu da questão meramente ambiental, está se qualificando, mas eu acho que a falta de uma estruturação maior, de uma maior representação nos municípios, nos estados brasileiros, não sei, pode ser uma dificuldade que ela vai enfrentar. O Eduardo Campos, eu acho que conheço bem, como nordestino, né, é um político muito qualificado, um governador que marca a história em Pernambuco, os maiores governadores da sua história. É hoje uma excelente conversa política de qualidade, mas o seu partido tem divisões, né? Por exemplo, no Ceará, há divisões, né, claras entre o projeto do Eduardo Campos, que quer o governador Cid, Minas Gerais também tem dificuldades, o prefeito Márcio Lacerda. Então, falta o governador Eduardo Campos, talvez também uma política maior de aliança, que lhe dê um desempenho, uma desenvoltura maior para se apresentar como candidato, mas é aí um talento que eu tenho de reconhecer, que vamos aguardar os próximos meses. O que eu acredito é que a presidenta Dilma, com um governo que até então vem tendo médias altíssimas de aprovação. Houve um movimento, sim, de um Brasil que está se sacudindo, querendo mais, querendo melhorar, querendo avançar, mas isso não impede, isso não vai tirar os méritos de um governo Lula que fez tanto, que mudou esse Brasil, e de uma presidenta Dilma que está avançando nesse sentido. Então, é possível recompor todo esse patrimônio político, administrativo, cultural, econômico, social e fazê-lo avançar. Joaquim Barbosa, o senhor acredita que ele possa vir a ser candidato? Não, não acredito, não. E a sua postura tem mostrado isso, ele tem declarado isso. É um presidente importante do Supremo, pelo que fez, né? Pelo processo que está tendo, que o Brasil todo está acompanhando, mas é diferente daí
para ser candidato, conhecer o Brasil, andar o país, a necessidade dos municípios, dos estados, das regiões, é outra configuração para ser candidato, eu acho. O ministro Aloysio Mercadante, que já citamos aqui, que tem trabalhado muito na área política do governo também, acha que a presidente tem como se recuperar e deve ganhar no primeiro turno no ano que vem. O senhor acha que é mais ou menos por aí? Eu acho que ela tem condições, porque, veja bem, antes desse movimento da rua, se você me trouxesse aqui para uma entrevista, antes dessa movimentação toda do Brasil, nós íamos conversar sobre os níveis de popularidade dela, da aprovação recorde do seu governo, maior do que o do Lula, em todos os tempos. Então, se houve uma turbulência grave, importante, se ela for bem entendida, e ela for bem correspondida, e sinalizar com mudanças concretas, com atos de humildade, de reconhecer, e aqui e lá você tem que melhora o fato de você reconhecer, de você querer mudar rumos, não lhe diminui. Pelo contrário, lhe engrandece quem mostra sensibilidade, mostra humildade. Todo o patrimônio do governo Lula e Dilma estão aí. Mas deputado, veja só, o forte dos governos, em geral, não é reconhecer erros, às vezes, em público, pelo menos. Veja o caso daquele problema com o Bolsa Família, há 2 meses, em maio, que provocou um infortúnio para milhares de pessoas. O governo, no primeiro momento, disse que era coisa da oposição, orquestrada, chegou a dizer que era um crime, colocou a Polícia Federal para investigar. E hoje a gente está vendo que a culpa, se houve alguma, foi uma atrapalhada interna do governo que liberou dinheiro sem avisar devidamente os beneficiários e provocou o tumulto. E o governo agora fica dizendo que não houve erro nenhum, ninguém foi demitido. Por essa métrica, devo entender, então, que não vai haver reconhecimento daqui para frente também. Você tem um exemplo claro de um equívoco, de um erro do governo. Mas o governo está dizendo que não errou. Mas todo mundo está vendo que errou, porque está claro. Errou e errou mais na hora que acusou a oposição. Pois é. Mas são coisas pontuais que, por não ter o reconhecimento, se tornam maiores. Eu acho que é uma condição equivocada. Para quem está observando a política, que a partir de agora vai ser diferente? Porque eu tenho sentido nas últimas conversas, digamos, de um mês para cá, com a presidenta Dilma, essa preocupação de ouvir mais, de conversar mais, de interagir mais. A presidenta Dilma queria muito que ela conversasse mais, realmente, porque quando ela conversa, ela é preparada, ela conhece o Brasil por tudo que viveu, ela, portanto, está muito motivada, muito consciente do que fez, do que poderá fazer. Nós queremos mais apenas que ela ouça mais, não o Henrique, presidente da Câmara, nem o Renan, presidente do Senado, nem o Michel Temer, mas a liderança partidária, os políticos como um todo, porque todos estão juntos nesse processo. Não é pensar que ela vai perder ou vai ganhar, nós vamos perder com ela ou ganhar com ela, falando em nome do PMDB. Então, eu acho sim que há tempo de recuperar as coisas, eu acho que ela tem uma postura de uma transparência, de uma dignidade, de uma coragem que permite ela, sim, nesta hora, reconhecer o que não pode ser feito, reconhecer o que as ruas querem que nós façamos e fazer essa mudança. Preciso falar, tem poucos minutos só. Queria falar de alguns passivos de imagem do Poder Legislativo e da Câmara, no caso. O deputado Nathan Donadon está preso. Foi condenado em definitivo em 2010. Daí, na base de recursos, conseguiu, enfim, protelar a execução da sentença. Foi preso no dia 28 de junho. Está preso, mas é deputado ainda. Eu entendo que tem que ser respeitado o direito de contraditório, que há ritos a serem seguidos, mas ainda assim, não podia ser mais rápido? Não, porque a cassação do mandato dele? Não, porque tem um trâmite, como você colocou, é regimental, tem prazo de defesa de 5 sessões, ele não apresentou o advogado dele para uma nova protelatória, mas permite o regimento, que ele tem direito a um advogado dativo, já foi indicado. Está transcorrendo agora o prazo e na primeira semana de agosto vamos apreciar. O Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte de justiça do Brasil, também ficou aceitando essas protelações. Aconteceram os protestos de rua que emitiram sinais para todos os poderes da República. O Supremo Tribunal Federal disse, chega, não aceito mais recursos. A rigor, ele tinha como apresentar recursos no Supremo. O Supremo disse, não. Por que o Poder Legislativo não pode também falar, olha, não, chega, nós vamos caçá-lo hoje e pronto? Não, mas não podemos, nós temos que dar o exemplo de cumprimento da lei. Pois é, mas o Supremo, que é o Supremo, deu um basta? Sim, mas a Câmara não dá basta, eu não sou ditador do Parlamento, eu tenho que cumprir um regimento que estabelece normas e regras. E olha, veja que é uma coisa delicada. Quando ele foi decretar a sua prisão, muitos parlamentares, mas muitos, me indagaram como é que eu permitiria ser preso
um deputado no exercício do seu mandato. Houve esse questionamento. E nós tomamos uma posição correta, corajosa, até porque correta, de realmente reconhecer que ele deveria ser preso assim como foi. E talvez as pessoas não saibam, semana passada, nós decidimos demissão de todos os funcionários do seu gabinete. Trancar, portanto, e acabar com o seu gabinete. Pois é, não, mas é bom informar, né? Todo o seu salário, portanto, foi eliminado. O apartamento que ocupa a sua família está um drama. A mulher, os filhos, está sendo solicitado pela Câmara. Então, essas medidas da prerrogativa do mandato, nós já encerramos todas elas. O que falta agora é o cumprimento pelo advogado dativo, que será agora num prazo de 5 sessões, no início da semana de agosto, apresentar o seu parecer, que irá, portanto, ao plenário da Câmara dos Deputados. É importante esse procedimento, mas você quebra normas a favor, amanhã contra, então a Câmara tem que seguir o rito, entendeu? Evidentemente que eu não estou sugerindo, nem ninguém acho que sugeriria que o Poder Legislativo fosse contra as leis. Mas nem quebrar normas. O que o senhor está dizendo é que até agosto, né, ele foi preso dia 28 de junho, então a Câmara vai conviver com um deputado federal preso, né, junho, julho, agosto, daí vai correr o processo? Agosto não, acredito que pelo prazo, o advogado assumiu sexta-feira, a CCJ designou o advogado nativo, né, na sexta-feira. Portanto, ele vai ter o seu prazo e vai apresentar na primeira semana de agosto. Porque quebrar normas, neste caso, atendendo esse apelo todo, tá bom, que se fizéssemos agora, amanhã você quebra noutra direção. Então, é bom não quebrar e na semana de agosto... É que é muito difícil para um cidadão comum entender que uma pessoa condenada a 13 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal continue a ser deputado. Isso é difícil de entender. É porque não conhecem o regimento da casa, muitas vezes as normas constitucionais. Eu acho que um cidadão comum diria o seguinte, mas a casa, então, o Congresso, tinha que mudar isso daí, para quando acontecer isso ser mais rápido a cassação. Aí é outra discussão, é a mudança de um regimento. Que tentamos algumas vezes, a oposição, se for mudar regimento, vai retirar a prerrogativa da oposição. Então é sempre difícil essas mudanças. Agora, é importante dizer que é importante obedecer às regras, porque hoje poderia obedecer a um clamor popular que não entende essas práticas, mas amanhã... Por isso varia do mesmo privilégio de mudar regras para outros que não fossem também tão defensáveis. Então, na média, é obedecer ao regimento, obedecer estritamente à Constituição e na primeira semana de agosto eu espero levar esse processo ao plenário da Câmara, que vai culminar formalmente com a cassação do mandato parlamentar. Transparência. Quem pede dados sobre, por exemplo, salários de funcionários da Câmara dos Deputados, no Senado também, recebe os dados, porém tem os seus próprios dados, aquele que requereu a informação, informados para os funcionários dos quais as informações foram fornecidas. O Poder Legislativo é o único que tem essa regra. Isso não existe no Executivo, nem no Judiciário, no Supremo. O senhor não acha que é um constrangimento para quem quer olhar informações, ter os seus próprios dados daí entregues para as pessoas dos quais os dados foram pesquisados? Eu não entendi, Fernando. Poderia explicar melhor? Eu não entendi. Se eu entrar no site da Câmara dos Deputados agora e quiser verificar o salário de alguns servidores... Tudo bem, o portal está aberto. Está aberto. Porém, para que eu tenha esses dados, eu tenho que fornecer o meu nome, endereço, CPF, quem eu sou, etc. Esses dados são imediatamente informados para aqueles funcionários dos quais eu olhei o salário. Isso também acontece no Senado, mas isso não acontece no Poder Legislativo nem no Poder Judiciário. Esse tipo de procedimento... No Executivo e no Judiciário. Não acontece. Lá é livre. Você olha os dados e pronto. Você pode olhar sem ser constrangido de dizer o seu CPF, nome, endereço e mais. Ter os seus dados informados para a pessoa de quem você olhou os dados. Você não acha que esse procedimento é um constrangimento para quem pede os dados? Pode ser um dado inibidor, sem justificativa. Exato. Eu acho que a identificação de quem está pedindo, para não ser uma coisa irresponsável, você não sabe quais são as intenções, hoje em dia você não sabe por quê. Então, acho que a identificação pura e simples eu acho importante. Agora, que seja repassado a quem vai fornecer, eu acho que aí realmente é um dado também inibidor, constrangedor, que não teria sentido. Eu vou até examinar essa crítica construtiva para verificar esse além, que talvez não justifique. Eu acho que a identificação de quem está solicitando, para não ser uma coisa irresponsável, aleatória, é importante. Mas que quem vai informar, saber quem está pedindo, eu acho que aí realmente é um exagero e vou verificar isso. Eu acho que é uma crítica construtiva. O senhor acha que isso poderia ser, no caso da Câmara
extinto esse tipo de procedimento? É possível, vou verificar isso, que eu acho que não tem porquê. Volto a dizer, você se identificar, eu sou fulano de tal, não tem porquê. Se você quer dados de uma pessoa, não tem porquê esconder os seus próprios. Eu sou fulano de tal, nome tal, CPF tal e ponto. Agora, a partir daí, aí é um exagero que eu acho que pode ser um dado realmente inibidor e constrangedor, procede essa crime, vou verificar. Eu não tinha como deixar de perguntar sobre os voos dos jatos da FAB. O senhor usou um avião da FAB, requeriu na condição de chefe de um poder, no caso da Câmara dos Deputados, 48 vezes neste ano, pelos números que eu tenho aqui. E teve um caso rumoroso, que foi quando o senhor, de Natal, foi ao Rio de Janeiro, deu carona para algumas pessoas, se eu não me engano, sua noiva ou seus parentes, e foi ao Rio de Janeiro. O caso foi noticiado, o senhor devolveu R$ 9.700. O que aconteceu nesse episódio e por que o senhor devolveu? E esse dinheiro já foi devolvido, R$ 9.700? Veja bem, eu fui ao Rio de Janeiro, eu tinha uma agenda e ela aconteceu, e ele afirma, inclusive, documentalmente, com o prefeito Eduardo Paes. Marcamos na sexta-feira e ele marcou essa agenda no sábado, até disseram que foi de um restaurante, não foi da sua residência oficial, na Gávea Pequena. E por que essa agenda com ele? Que na outra semana que se seguiria, eu sabia que o senador Renan Calheiros queria votar, por exemplo, passe livre. E estava crescendo na Câmara a questão da CPI da Copa do Mundo. Eu digo, prefeito, por telefone, eu estou preocupado, pode ser que na terça ou quarta-feira caia, portanto, no colo nosso, da Câmara dos Deputados, a questão do passe livre, que é uma proposta que o Renan queria votar logo no dia seguinte, e a questão da CPI da Copa do Mundo, que eu acho que não era dessa. CPI da Copa do Mundo, eu queria ouvir como cidade anfitriã da Copa do Mundo. Olha, Henrique, eu acho que quero conversar com você, eu acho importante, eu tenho uma avaliação muito própria e importante para lhe dar. Então, nós marcamos sábado, às 13 horas. Tanto que eu fui com esse objetivo. O avião não foi para me levar para o Jogo do Brasil. Essa que é a distorção. Então, o avião me levou para este compromisso. Aí, qual foi, talvez tenha sido o equívoco, de na hora que eu fui para o Rio de Janeiro, no sábado, aliás, na sexta-feira à noite, como havia disponibilidade de lugares, aí levei pessoas que me acompanharam. Como aí eu identifiquei que isso talvez possa ser um equívoco a ser discutido ainda, preventivamente eu resolvi pagar o valor das passagens comerciais das pessoas que foram e que voltaram comigo. Ponto final, recolhi o recurso. Agora, eu acho que numa boa hora, o Ministério Público Federal levantou a questão para apreciar e vamos antecipar logo, não vou esperar os 90 dias, vou informar exatamente o que aconteceu e aguardar serenamente a conclusão desse processo. O senhor acha que o procedimento atual do uso por autoridades de jatos da FAB é o melhor ou deve ser melhorado? Não, eu acho que é uma coisa, você veja, você citou vários hoje que eu faço, basicamente se for verificar, Brasília, Natal, Brasília, praticamente isso, e amanhã eu vou para Petrobras, no Rio de Janeiro, tem uma agenda importante, aí vou para o Rio de Janeiro, isso é questão de serviço, que a lei e o decreto permite, é claro, não foi, nós fizemos o decreto, está lá o decreto, a questão de segurança, implícito no decreto também, que tem de cumprir. Por exemplo, dou um detalhe aqui, Fernando, para concluir, eu chego no meu estado, Natal, aí tem lá segurança, carro para me transportar, para me conduzir, que eu não uso praticamente. Eu quero chegar lá, eu pego meu carro com meu motorista, vou para minha residência, aí vem 2 carros me acompanhando, com 3 seguranças, e eu chego na minha casa, dispenso, digo que eu não preciso, só quando for com emergência ou outra. Aí, resultado, eu queria eliminar isso, não consigo, por ser terceira pessoa na escala da hierarquia da República, tem que ter a segurança obrigatória. Tem que ter a segurança, eu estou tornando mínima, mas tem que ter uma segurança obrigatória. Sobre o procedimento a respeito de quem viaja junto no avião com autoridades que fazem o requerimento dos jatos. O senhor acha que o nome das pessoas que viajam junto, eventualmente, deve ser divulgado também? Eu acho, para mim, isso é, por exemplo, muitas vezes eu vou embarcar aqui para o Natal, na quinta-feira, a sessão termina 4 da tarde, 5 da tarde, às vezes de madrugada, na quarta noite, eu embarco. Aí vem um deputado federal, a gente está indo no Natal quando? Várias vezes. Aí toda manhã, 4 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, meia-noite, eu poderia ir com você. Tem um lugar, eu levo. Muitas vezes a governadora estava aqui, Henrique, você volta quando? Agora, eu estou embarcando só à meia-noite, 1 hora da manhã, porque tem uma pauta aqui, não pude vencer isso antes. Aí eu poderia ir com você e levo. Então, muitas vezes acontece isso. Você dá carona a autoridades, prefeitos que às vezes estavam aqui. Aí, nesse caso, são autoridades. O senhor acha que a carona pode ser estendida também para amigos ou pessoas da família? Isso é um critério, eu acho que tem que ser estabelecido de maneira clara.
numa revisão desse decreto, ver se pode ou se não pode. Isso eu acho que tem que ser melhor estudado, o governo está tomando alguma medida em relação a isso. Há um projeto na Câmara que discute isso, há outro no Senado. Mas qual que é a sua opinião? Eu acho que você viajar, de repente, para um compromisso que você tenha e levar a sua mulher, eu acho que não haveria nenhum impedimento. Você no avião, tem 3, 4 cadeiras disponíveis, não pode ir, mesmo sendo sua mulher, tem que comprar passagem para de avião, você tem um lugar vago, vazio, não vai alterar um tostão, há uma cadeira disponível, poderia acompanhar, sendo sua mulher. Eu acho que é um critério que seria muito rigoroso, mas se eu mudar o decreto, eu quero que tenha transparência. Se diga o que pode, o que não pode, o que é correto e o que é correto, para que não haja dúvidas nem questionamento a esse respeito daqui por diante. Tem uma notícia no jornal sobre a sua viagem nesta segunda-feira, quando o senhor veio de Natal para Brasília, nesta semana. O senhor veio com 8 passageiros. Nesse caso, os passageiros eram autoridades? Quem eram? Pergunta boa. Você viu no jornal hoje, eu fui surpreendido. Eu vim de Natal na segunda-feira, às 11 horas, a hora está correta. Saí de Natal, está correto. Veio comigo o deputado estadual Gustavo Fernandes Ponto. Veio o presidente da Câmara e um deputado estadual que vinha para Brasília para uma agenda aqui de ministérios e pelo seu município. Henrique, você vai amanhã que hora? Vou às 11 horas. Tem lugar? Tem. Mandei verificar, tem lugar. Ele veio comigo, eu e ele. Eu e ele. Mais ninguém? Eu não sei onde é que tiraram essa avaliação. Eu acho que são seguranças, tem 2 seguranças. Eu não sei que conta é esta, mas de repente está nos jornais. Eu me surpreendi hoje, 11 passageiros, vemos eu e ele. Eu de um lado, ele do outro, cadeira vazia da frente, cadeira vazia do outro lado da frente. A segurança, que obrigatoriamente acompanha, e ponto. E de repente tem uma matéria que 11 passageiros vieram comigo, vou até apurar isso, esclarecer, porque muitas vezes é a previsão de que às vezes pode acontecer. Quando eu venho de Natal, já me vem um deputado, vem um secretário de Estado, às vezes vem um governador. Então, talvez essa possibilidade de acontecer, eles projetem uma possível disponibilidade ou não. Mas, na realidade, viemos eu e o deputado estadual, Gustavo Fernandes, e ponto. E eu estou nos jornais hoje como 11 pessoas, ou 9 pessoas, que não sei quais foram. Teve um caso rumoroso recente que indiretamente citou o senhor, foi noticiado pelos jornais, um assessor seu, Wellington Ferreira da Costa, que foi assaltado em Brasília com uma mala com R$100 mil em espécie. O senhor chegou a conversar com ele a respeito desse episódio? Sabe do que se trata? Lógico, não conversar não, ele prestou queixa, né? Se fosse algo que não fosse explicável, era só não prestar queixa. Mas ele prestou queixa. Não está funcionando. Ele prestou queixa, inclusive, foi à delegacia, abriu-se um inquérito policial, e eu quero a conclusão desse inquérito para apurar as responsabilidades. Eu acho que essa altura o projeto se passou, acho que esse dinheiro é difícil reaver, mas eu quero apurar a responsabilidade, quem foi, por que foi, como foi. É um assunto privado, particular, né? Dinheiro que era meu, tem até como provar, por coincidência do empréstimo no Banco do Brasil, 2 dias antes, mas eu quero a conclusão do inquérito. O dinheiro pertencia ao senhor, nesse caso? Lógico, é meu. Nossa, e do que se tratava? Era um empréstimo que o senhor tinha feito? Eu fiz um empréstimo do Banco do Brasil. Eu fiz um empréstimo de R$100 mil. Dinheiro meu, que era conduzido, e o que é estranho, como é que se sabia que naquele carro, naquela hora, tinha esse dinheiro? Né? Então, eu quero apuração rigorosa dos fatos. Por que o dinheiro estava em espécie nesse caso? Estava transportando em espécie, não podia ter feito uma transferência bancária? Poderia, não poderia. Né? É um direito meu, né? Claro, de realizar um pagamento que eu queria fazer. Nesse caso, esse pagamento o senhor já divulgou a respeito do que seria, não? Não, nem precisa divulgar, né? Entendi. Aí é um assunto privado, né? Entendi. Particular, se eu for começar a explicar o que eu vou fazer com o dinheiro que é meu, eu acho que é um pouco de invasão de privacidade. Mas eu quero que o inquérito policial se encerre, que eu quero descobrir como é que isso aconteceu, as causas que levaram, portanto, a esse... Agora, basicamente, o senhor tomou um empréstimo no Banco do Brasil, o dinheiro foi sacado, estava com o Wellington, que é seu assessor, e daí ele foi assaltado. Exato, ponto. E um assessor meu há mais de 20 anos, portanto, não há nenhuma desconfiança sobre a atitude dele, mas, como não é um fato normal, uma ocorrência que foi registrada, foi aberto o inquérito, volto a dizer, se houver qualquer anomalia, não é nem para abrir inquérito, encerre, esqueça, não. Vá, preste contas, declare, relate o fato, eu quero apuração. Eu estou aguardando a apuração da polícia. Muito bem. Deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados do PMDB do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Eu que agradeço, estava devedor já dessa entrevista aqui. Muito obrigado pelo respeito, como sempre foram tratados aqui. Muito obrigado.